Estamos no ano 5.785 da criação do homem no Jardim do Éden. Jardim do Éden, onde Adão e Rava foram criados. Nós temos aqui no nosso canal estudos de Torá, estudos e leituras de Torá. Nós também temos encenações, teatros, meditações, reflexões para nosso elevo espiritual. Eu espero estar ajudando você aí, para que você se sinta bem, para que você fique melhor, com a tua vida edificada. É para isso que eu estou aqui, para contribuir para teu elevo espiritual. Que o Eterno Criador abençoe a tua vida, Então, venha conosco e se delicie nessas porções de Torá, feitas exclusivamente para você. Eu sou Nara Chaves, no Torá e Prosa. Hoje nós vamos na leitura das porções da segunda porção, terceira e quarta porção da Paraxá, A Paraxá desta semana, que ela relata para nós a vida de Sara. Então, a segunda porção nos diz assim na leitura: Abraão estabeleceu assim seu título de propriedade por meio da compra e enterrou Sara na caverna. Abraão estava velho e instruiu o seu servo sênior a colocar a mão sobre a coxa de Abraão e jurar pelo Elohim que ele não tomaria uma esposa para Isaque dos cananeus, mas iria para a terra do nascimento de Abraão para conseguir uma esposa para Isaque. O servo perguntou se a mulher não consentiu em segui-lo para Canaã. Ele deveria levar Isaque de volta para a terra de onde Abraão veio? Então, essa foi uma pergunta que o servo de Abraão fez. Abraão disse a ele: de forma alguma, para levar Isaque de volta para lá, por Elohim que tirou Abraão de lá e prometeu a Abraão a terra de Canaã para a sua descendência. Então não era para levar Isaque para a terra aonde era antigamente o lugar da habitação de Abraão, mas era para trazer uma esposa de lá para Isaque. Foi essa a pergunta, que tirou Abraão de lá, então prometeu a Abraão a terra de Canaã para a sua descendência. Enviaria um anjo mensageiro diante do servo e permitiria que ele conseguisse uma esposa para Isaque de lá. E se a mulher não consentisse em segui-lo, ele não estaria livre do seu juramento. Então o servo colocou a mão sobre a coxa de Abraão e jurou-lhe como Abraão havia lhe pedido. A terceira leitura, a terceira porção, Leitura da terceira porção. O servo pegou a generosidade de Abraão e 10 dos camelos de Abraão e viajou para Aran-Naharaim, a cidade de Nahor. Ele fez os camelos se ajoelharem perto do poço fora da cidade à noite. Quando as mulheres saíam para tirar água, o servo pediu a Elohim que concedesse que a donzela a quem ele pedisse para tirar água para ele, que respondeu oferecendo também água aos seus camelos, fosse aquela que Elohim havia decretado para Isaque. Ele mal tinha terminado de falar quando Rebeca, a bela filha virgem do sobrinho de Abraão, Betuel, saiu com a jarra no ombro, desceu até a fonte, encheu a jarra e subiu. O servo correu em sua direção e pediu para beber um pouco de água de sua jarra. Ela rapidamente o deixou beber e quando ele se fartou, ela se ofereceu para tirar água para os seus camelos até que terminassem de beber. Quando os camelos acabaram de beber, o servo pegou um brinco de ouro do nariz e 2 pulseiras de ouro para os braços e perguntou-lhe quem era filha e se havia lugar na casa de seu pai para ele passar a noite. Ela se identificou e disse a ele que havia bastante palha, ração e espaço em sua casa para ele passar a noite. O servo curvou-se diante de Elohim.
quarta leitura da porção. O servo abençoou a Elohim por sua fidelidade inabalável a Abraão. Rebeca correu e contou tudo para a casa de sua mãe. Labão, irmão de Rebeca, correu para o servo na fonte, quando viu o pince no nariz e as faixas nos braços de Rebeca, e quando ouviu a sua irmã contar a história, Labão convidou o servo para sua casa. Teve os camelos, descarregavam e alimentavam e traziam água para banhar os pés do servo e seu grupo. Mas o servo não comia antes de contar a sua história. O servo contou como Elohim abençoou grandemente Abraham com ovelhas, gado, prata e ouro, escravos e escravas, camelos, jumentos e um filho único e herdeiro. O servo contou como Abraão o fez jurar que iria à família de Abraão para conseguir uma esposa para Isaque, e que o Elohim enviaria um anjo para cumprir a sua missão. E o servo contou como encontrou Rebeca no poço. O servo então perguntou se eles pretendiam ou não tratar Abraão como verdadeira bondade. Labão e Betuel responderam que o assunto havia sido decretado por Elohim e Rebeca poderia ir e ser esposa de Isaque. O servo curvou-se diante de Elohim. Que história linda, que nos remete a tantos exemplos de bênção, de fidelidade, de honestidade na vida de Abraão. Abraão compra a gruta de Macpela. Abraão conhecia o local onde desejava sepultar a Sara. Havia uma gruta perto de Hebron, onde Adão e Rava estavam enterrados. Adão e Eva estavam também enterrados ali. Era um lugar sagrado, chamado Gruta de Macpela. Abraão se propôs a cumprir a gruta de seu proprietário, que se chamava Efron. Primeiro, porém, queria pedir permissão para a tribo de Efron, os Benerret. Por favor, deixe-me comprar um pedaço da propriedade para uma sepultura, pediu a eles. Os membros da tribo de Benerret responderam: és um homem famoso, um príncipe de Elohim, daremos a ti qualquer propriedade onde deseja sepultar os teus mortos. Abraão curvou-se para agradecer a Elohim, pediu aos membros da tribo: por favor, peçam ao proprietário da gruta de Macpela, Efron, que a venda para mim. Veja só, Abraão não quis de graça, ele quis dar o preço justo pelo lugar. Por que será, né? Vamos acompanhar. Quando Efron ouviu que Abraão queria comprar a sua gruta, foi pessoalmente falar com ele. Meu senhor, disse para Abraão, não quero dinheiro algum pelo campo onde está a gruta. Doa para você de graça. Não, protestou Abraão, prefiro comprá-la. Abraão sabia que Efron não falava a sério quando prometia dar-lhe a gruta de presente. Efron era um homem avarento e em seu coração realmente queria dinheiro em troca da gruta. Portanto, Abraão insistiu: apenas diga-me o preço e pagarei. Bem, se você insiste, direi o preço. Pequena é uma quantia muito pequena, apenas 400 shekalim de prata. Na verdade, não era um absoluto, uma quantia pequena, era um preço muito, muito alto. O avarento Efron cobrava de Abraão um preço exorbitante, apesar de, a princípio, ter prometido dar a gruta de graça. Abraão, porém, não regateou com Efron. Queria pagar pelo lugar sagrado o preço integral, para que ninguém mais tarde afirmasse que a gruta de Macpela, na realidade, não lhe pertencia. Abraão pagou a Efron 400 shekalim, depois sepultou a Sara. Mais tarde, quando Abraão morreu, também foi enterrado na gruta de Macpela. Há 3 lugares-chave pelos quais nossos antepassados pagaram a não-judeus em dinheiro para assegurar-se de que seriam legítimos donos das propriedades, com isso não poderiam ser acusados, mais tarde, de ter se apropriado destes ilegalmente.
A Gruta de Macpela, cuja transação é registrada pela Torá, o local do Beit HaMikdash, do templo sagrado em Jerusalém, foi comprado pelo rei David de Aravena, do povo de Ivusi. O lugar de sepultamento de José em Shechem, Nablus, foi adquirido por seu pai Yaakov, Israel. O lugar de sepultamento de Yosef em Shechem. O Midrash dos nossos livros, o Midrash explica como a Gruta de Macpela recebeu este nome. Você sabe o que significa o nome de Gruta de Macpela? Pois bem, quer dizer a Gruta dos Duplos. A palavra Macpela tem a mesma origem de Kafur, que significa duplo. O que era duplo nesta gruta? O que será que ela tinha de tão especial que ela levava esse nome de duplo na gruta? Há muitas explicações para isso. Uma delas havia um segundo pavimento sobre a gruta, sendo assim realmente uma gruta dupla, porém somente o andar de baixo servia como local de sepultamento. Não só Sara foi sepultada nessa gruta, como também o seu marido, Abraham. Mais tarde, quando faleceu Isaac e sua mulher Rebeca, também seriam sepultados lá. E assim o foram Jacó e uma de suas esposas, a Leia. Outro casal havia sido enterrado na gruta de Macpela muito antes, o primeiro homem, Adão e Rava. Adão e Eva também estavam enterrados ali. Com os sepulcros da gruta eram casais ou duplos. A Torá a chama de Macpela, significando a gruta dos duplos, ou seja, dos casais, dos duplos, dos pares. Após a morte de Isaac, a gruta de Macpela passou à posse de seus filhos Jacó e Esaú. Havia sobrado lugar para só mais um casal. A questão era se Esaú com uma de duas mulheres ou Jacó com uma de suas mulheres seriam sepultados ali. Jacó perguntou a Esaú: que preferes, uma pilha de dinheiro de nosso pai Isaque ou um lugar na gruta de Macpela? Esaú pensou. O que será que Esaú pensou? O que será que Esaú pensou? Porque hei de perder tanto dinheiro para ganhar um lugar de sepultamento? Por enquanto ficarei com o dinheiro, mais tarde arranjarei um lugar de sepultura de graça. Esaú aceitou o dinheiro de Jacó e com isso perdeu o direito à gruta de Macpela para sempre. Mas como veremos depois na Parashá Vayehi, Esaú quis, apesar de tudo, ser sepultado também na gruta de Macpela. Quando o Eterno quis sepultar Adão, o corpo deste não entrava na gruta. Adão media 100 amot de altura. O Eterno teve que dobrar o corpo de Adão para que coubesse na gruta. Esta era chamada de Macpela, a dupla, porque Elohim dobrou o corpo de Adão. Apesar de a gruta ser pequena, o Eterno queria que Adão fosse sepultado lá por ser um lugar sagrado. Então a gente vemos que atualmente conhecemos a localização exata da gruta de Macpela. Fica na cidade de Hebron, em Israel, lugar muito visitado pelos nossos irmãos judeus, os Yehudins. Que o Eterno nos abençoe, nos agracie com a sua presença por essas leituras de Torá. Fica aqui o meu carinho, meu agradecimento por vocês. Que você não esqueça, se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva no nosso canal, compartilhe, deixa aqui o seu like, né? Curta esse canal e ajude-nos a divulgar as passagens, as ricas porções de Torá, as mensagens de Torá a outros que também precisam. Então, Lehitraot, até a próxima.